Olá, telespectador do Opção para a Vida, o nosso bom dia nessa manhã de segunda-feira, hoje 22 de agosto. Hoje celebra-se o Dia da Juventude do Brasil e também o Dia do Folclore. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior e ao término deste programa você terá a oportunidade de ouvir mais uma vez o pastor e cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, um dos cantores veteranos de tempos passados. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Talvez você esteja abatido, angustiado, atribulado, em depressão, ou quem sabe, curtindo ainda a perda de um ente querido, debaixo de uma comoção, alguns corações enlutados. Eu peço agora que você curve a sua fronte conosco e juntos oremos, intercedendo em seu favor. Pai, muito obrigado por este dia, início de semana que o Senhor está nos concedendo e suplicamos agora a Tua bênção sobre cada telespectador, sobre cada internauta, em especial por aqueles que estão enlutados, abatidos, angustiados, enfrentando alguma dificuldade de ordem conjugal, de ordem familiar, que Tu venhas ao encontro de cada família e se digne de abençoar aqueles que estão tristes e amargurados. Consola, conforta, fortalece, renova a fé de cada telespectador, de cada internauta. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior. Salmo de número 34. Nós vamos ler 8 versos, verso 1 ao verso número 8, do Salmo de número 34. E diz assim a palavra de Deus: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre dos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Meus amados irmãos, o que eu vou começar então a dizer aqui esta noite não é nenhuma novidade para nenhum de vocês. Desde que o homem é homem, não é? A humanidade, ela foi criada e logo após a sua queda, o homem sempre procura viver a sua vida sendo redundante, procurando só fazer o que lhe dá prazer. Essa é a característica da humanidade indelével. Ele busca em toda a sua vida aquilo que lhe dá prazer, aquilo que traz boas sensações. Essa maneira de viver, ela se caracteriza como uma maneira hedonista. Ou seja, essa palavra que tem raiz no grego, que significa prazer, o hedonismo, ele tem diferentes sentidos para alguns estudiosos do assunto. Por exemplo, para Freud, considerado um dos maiores psicanalistas de todos os que já existiram, para ele considera que o hedonismo, não é? Ele tinha a ideia que o prazer é o objetivo supremo do ser humano. E que o ser humano busca isso em tudo o que faz e em todos os seus relacionamentos. Um sociólogo considerado, muito conhecido, chamado Bauman, ele disse: se o lugar está rotineiro ou sem surpresas, a pessoa parte para outras aventuras
que promete mais excitação. Então, com essas duas pequenas definições, nós podemos então pegar um viés desse caminho do que é isso, ou do que é essa caracterização do ser humano, a busca do prazer, de boas sensações. E pasmem, muitos se ajuntam nas igrejas e também têm esse mesmo objetivo. É tanto que se uma comunidade evangélica não estiver satisfazendo os prazeres dessa pessoa, ela procura outra comunidade que ofereça. E normalmente, quando uma comunidade ela tem os seus pilares na confissão positiva, quando ela tem seu pilar na saúde plena, quando ela tem o seu pilar na prosperidade, pronto. Ela tem que se reinventar todos os domingos para segurar os seus ouvintes, os seus membros. Normalmente, quando nós estamos caminhando por essa estrada do hedonismo, geralmente a vontade do sujeito não tem limites, seja moral, seja ético, ou até mesmo religioso. Ele não tem limites. Ele quer sentir as boas sensações. Ele quer ter prazer. E para isso ele não liga com a moral. Ele não liga com leis, com preceitos, com princípios. O que importa é a sua sensação, é o seu prazer. Então tudo que ele considera bom para si mesmo não pode ser considerado errado ou pecado. E aí a dificuldade para quem é hedonista, ou para quem procura o prazer pelo prazer, de ouvir, através da revelação da palavra, que o seu comportamento está errôneo, que fere a santidade de Deus, que ofende a divindade. Para essas pessoas, a sua vontade é o Deus dela, que dirige a sua vida. O que prevalece é a sua opinião e, portanto, todos devem respeitá-la, independentemente do que os outros estão achando, até mesmo aquilo um absurdo. Mas sejamos sinceros, irmãos, sejamos sinceros. Quem nunca andou por essas estradas? Talvez aqui todos, pelo menos eu já andei, e eu corro um grande risco de voltar a essas vontades. O mundo está ao nosso redor, e hoje com essa explosão das redes sociais, com a explosão do streaming, esse apelo ficou ainda maior. Porque antes, quando nós tínhamos só um canal de TV, a gente ficava ali. E eu me lembro, eu tenho 43 anos de idade, e lá em casa podia faltar qualquer coisa, menos uma televisão colorida que meu pai gostava, aliás gosta, que ele ainda é vivo. Você estava naquele canal e havia uma preguiça, né, de ir lá e mudar o canal. Então eu ficava ali mesmo, na Globo, e até tarde da noite. Hoje você escolhe o que você quer assistir. E normalmente quando você escolhe o que você quer assistir, você escolhe o que você gosta. Por isso o apelo. E por outro lado, quem produz esse conteúdo todo nos streams, nas redes sociais, ele já tem um viés ajudado pelo logaritmo para trazer para você aquilo que você quer. É tanto que quando você abre a sua timeline no seu celular, só aparecem as coisas que você gosta, só aparecem os programas que você gosta, só aparecem as fotos que você gosta. Não vai aparecer nada ao contrário. Se você é bolsonarista, quando abre a sua timeline, só aparece coisa de Bolsonaro. Se você é lulista, abriu a sua timeline, só aparece coisa de Lula. Não é porque um está mais do que o outro, não. Não se engane. Porque ele vai dar aquilo que você quer. E aí, irmãos, a gente poderia perguntar: o que fazer? Podemos pedir para descer desse mundo? A resposta nós bem sabemos.
que a gente não pode descer desse mundo. A gente está nele. A gente não pode se transportar para outro lugar. A ideia de clausura, ela não funcionou. E está aí os mosteiros para provar isso. Não, vamos se isolar desse mundo aí. E quando ele se isolava do mundo, o mosteiro era um antro de pecado. Porém, aquilo que é necessário para sair não do mundo, mas do poder escravizador do mundo, aí a gente tem a resposta. Amém? Amém. Aleluia. E eu estou me referindo de fato ao plano de Deus, é o plano redentivo. É o único escape. É a única maneira de você dizer não à sua carne, dizer não ao apelo mundano, dizer não ao apelo do diabo. A única forma de você então sair desse poder, deixar de ser escravo disso, é assumindo o plano redentivo que está em Cristo Jesus. Mas eu queria também, além dessa busca do prazer pelo prazer, que é o hedonismo, onde o seu objetivo é satisfazer a si mesmo, aos seus prazeres, eu queria dizer outra coisa, outra realidade, dentro ainda do parâmetro da nossa humanidade, que nos causa desconforto e ansiedade. E eu vou me referir ao medo. Eu lembro então de um episódio que os discípulos estavam no barco, eles iam fazer uma travessia e de repente começou então a soprar um vento. E para quem já foi lá, sabe de onde é que vem esse vento? Das montanhas de Golã, que faz o mar da Galileia se agitar. Um dia eu chego lá, pastor. E esse vento então começa a soprar e o barco então começa a ficar balançando demais, o mar revolto. O texto está lá em Mateus capítulo 8, versos 24 e 25, que diz exatamente assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. E aqui está, irmão, revelado a nossa condição enquanto homem. Temos medo. Os discípulos estavam apavorados. Eles pensavam que ia se afogar. E o medo tomou a sua mente. E eles ficaram de fato apavorados. E essa é a condição humana. Nós temos de fato medo. Para muitos, existe um medo quando são pobres, porque existe um medo de não conseguir suprir a necessidade da família. Entretanto, para aqueles que são ricos, existe um medo de perder a sua fortuna e ficar pobre. Aos hipocondríacos, medo de adoecer. Aos jovens, medo de envelhecer. E aos velhos, medo de ficar independentes. E a todos nós, medo da morte. Aqui no texto de hoje, que nós lemos, Salmo de número 34, o rei Davi aproveita um momento para conclamar os santos, a igreja, para louvar o Senhor Deus, em forma de gratidão por todas as benécias que sempre Deus faz em favor dos crentes. É uma afirmação por parte do rei Davi sobre a verdadeira maneira de viver a vida. Ou seja, irmãos, viver aqui é viver de uma forma em que nós venhamos a cultivar uma caminhada santa e irrepreensível. É cultivar uma vida operosa na causa do Evangelho e temer a Deus. O rei Abimeleque, no contexto aqui do texto, se apresenta como um rei mortífero, ou seja,
na situação em que Davi estava, era impossível ele ter escapado da morte. Davi, então, se finge de louco e por isso ele é poupado. Ele começou a fingir usando artifícios semelhantes a um louco, como espumar a boca, se tremer, e olhava fixamente para o rei com um semblante feroz. E, irmãos, embora Davi tenha usado deste subterfúgio para ser poupado, isso não significa que Davi percebesse que houve um favor de Deus para com ele o livrando. Aqui o texto registra, na verdade, a humanidade de Davi, que em meio ao desespero, ele tem uma ideia, e consequentemente, o que se percebe também é que a decisão de fingir de louco não foi uma direção do Espírito Santo, mas sim uma decisão própria de Davi. Mas precisamos retirar, escavar algumas lições que penso importantes sobre ter um coração sempre grato ao Senhor. Porque eu penso, irmãos, que nós devemos viver essa vida assim, sempre grato ao Senhor. Porque se eu penso e vivo e tento viver uma vida grata ao Senhor, eu vou me livrar de muitas mazelas que a carne nos traz, que o pecado nos trouxe, e que faz tantas pessoas adoecerem, e que faz tantas pessoas viverem separadas umas das outras. Ter o coração sempre grato faz com que a pessoa possa viver tanto na escassez como na abundância. Um coração sempre grato, ele vai entender então que a sua vida é uma vida sempre de render ao Senhor gratidão. E aí eu penso que a primeira lição que eu posso retirar desse texto é que nós, como crentes, sempre devemos enaltecer o Senhor, amém? Veja, não é enaltecer a você. Você não é o melhor de Deus. O melhor de Deus é Cristo. E Ele já veio em seu favor, amém? Então enalteça o Senhor. E nessa ideia então de enaltecer ao Senhor, veja os 3 primeiros versos do Salmo de número 34, quando ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, aleluia. Conserve na sua memória as benesses de Deus, conserve na sua memória tudo aquilo de bom que Ele fez, conserve na sua memória, de fato, todo o favor de Deus para a sua vida. Porque quando a gente conserva na memória tudo aquilo que Deus sempre fez na nossa vida, a gente vai, irmãos, partir para um patamar de vivência espiritual como nunca antes. Sabe por quê? Porque é verdade que Deus, nas 24 horas de nossa vida, nos preserva e nos livra. E toda vez que você amanhecer, não esqueça de agradecer. Porque existem milhões e milhares de patógenos que poderiam lhe atingir à noite e poderiam ceifar a sua vida. Existem milhões de coisas que poderiam acontecer até mesmo com o tempo e poderia ceifar a sua vida. Mas você tem a oportunidade de amanhecer mais um dia. E às vezes você reclama porque o teu edredom estava furado. Às vezes você reclama porque não tinha um pijama para dormir. Às vezes você reclama por coisas bobas, até mesmo por um colchão que está defeituoso. Pare com isso. Só pelo fato de você estar na presença de Deus e ter a oportunidade de abrir a sua boca e agradecer, isso é muita coisa. Conserve na memória sempre o favor de Deus na sua vida. Ele te livrou da morte. Ele livrou Davi da morte. Eu lembro-me de um episódio que eu não me recordo onde foi, mas a história é que um homem retornava para a sua casa quando ele foi abordado por 2 assaltantes. E após roubar aquele senhor e todos os seus pertences, um deles, e às vezes, infelizmente aqui no Brasil é muito comum,
ele disparou a sua arma, mirando no peito daquele rapaz, daquele senhor. E o tiro atingiu justamente a sua região peitoral, uma região fatal. Mas acontece que no seu bolso estava algumas moedas, e o projétil acertou uma delas e não penetrou no coração da vítima. Ficou apenas uma mancha roxa no local. Mas o que me chamou a atenção é que quando ele estava dando uma entrevista, e estava dando uma entrevista num jornal, ele disse que Deus o livrou. Conserve na memória que Deus te livra. Aleluia. Seja grato a Deus porque Deus te livra. Bendiz a Deus em todo o tempo. Aleluia. E aí, irmãos, quando esse salmista diz que a gente deve então sempre bendizer ao Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias, isso me levará a um patamar de não mais ser um crente que louva apenas com os lábios, mas de um crente que louva com o coração. Talvez esteja faltando isso na sua vida, louvar com o coração. Louvar do fundo da nossa alma. Verso de número 2. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Meu Deus, eu quero entrar nesse estágio também. Eu quero estar nesse estágio de espiritualidade também. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Quando nós estávamos na Igreja do México, no projeto missionário, o irmão do pastor Rafael, o irmão Alonso, ele mora no rancho, é um sítio, né? Ou fazenda, enfim, não sei quantos hectares tem aquela terra. Eu fui lá naquele lugar, é onde o pai do pastor Rafael mora. Mas eu vi Alonso, ele estava no culto e ele louvava, ele levantava as mãos e aquela euforia, e aquilo me chamou a atenção. Mas o que é que está acontecendo com Alonso? Pastor Júnior, ele estava afastado do Evangelho e ele retornou para Cristo e ele não para de louvar ao Senhor. Era aquele louvor que vinha do fundo do coração. Aleluia. Aleluia. E isso foi nos primeiros dias. Isso já falava no meu coração: pronto, Júnior, pode retornar ao Brasil que o trabalho já foi feito. Porque aquela alma louvava ao Senhor, levantando as mãos do fundo da sua alma. Às vezes nós ficamos presos, né, irmãos? E às vezes a gente fica até crítico. Eita, ele levantou a mão, ele bateu palma, ele deu um glória a Deus, ele deu um aleluia. Se for do fundo da tua alma, dá glória. Se for do fundo da tua alma, levanta a tua mão. Se é um louvor sincero, aproveita. Porque Deus é digno de fato do louvor lá do fundo da nossa alma. Eu quero sempre viver assim, do fundo da minha alma, sendo autêntico, amém? Aleluia. E quando lembramos dos feitos do Senhor em nossa vida, a nossa memória também faz nos reportar, e isso, reportar a Deus sempre. Isso vai desembocar, irmãos, em um louvor sincero, em um louvor profundo, em um louvor em que os nossos corações estarão se derramando de fato na presença do Senhor. Aqui no texto é expressado, então, por essa alma, do fundo do nosso coração. Era como se Davi estivesse dizendo: eu sempre terei motivo para louvar com o meu coração a Deus, de modo que jamais me permitirei esquecer de tão grande livramento. Então, quando você está desgostoso com alguma coisa da igreja, ou você tem algum pecado que está lá e você precisa confessá-lo, ou porque você esqueceu do que Deus fez por você. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, de livramento de assalto, de livramento de morte. Mas o que eu queria então
pensar aqui com você nesta noite é que o motivo para nós louvarmos o Senhor é quando olhamos para a cruz do Calvário. Ele já fez a obra completa. Eu tenho motivo de louvar? Sem sombra de dúvida. Eu estava caminhando para o inferno, na fila de condenado, e Ele então enviou o seu Filho, para que quando Cristo então se sacrificar, como a gente já ensinou aqui várias vezes, o nosso pecado imputado naquele inocente, a justiça daquele inocente agora imputado em nós. Eu tenho motivo ou não para louvar o Senhor? Aleluia. Infindável, eternamente. Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino da sua luz. Eu sou propriedade exclusiva dele. Eu sou uma geração eleita. Eu sou um sacerdócio real, aleluia. Isso é motivo então de louvarmos a Ele do fundo do nosso coração. Mas tem outra coisa. Sabe o que isso vai levar também? Isso vai levar você a testemunhar disso. Olha o verso de número 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Testemunha junto comigo, fala de Deus junto comigo. Diz às outras pessoas. A gente está aqui trabalhando a série O Evangelho é o poder de Deus. É a ideia de Paulo, é a ideia central de Romanos. O Evangelho é o poder de Deus. Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã. E nós vamos ficar com o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém